Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai fazer a receita de um pastelão de forno. A massa é bem fácil, bem simples, bem rápida. Tem alguns segredinhos, mas eu vou dizendo ao longo do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem da receita e vamos aos ingredientes. Para fazer então a receita desse pastelão de forno, eu vou começar pelo recheio. O que eu tenho? Eu tenho meio peito de frango desfiado. Aqui é opcional, pode ser outra carne, pode ser carne de gado, pode ser peixe, pode ser legumes, pode ser espinafre. Fica uma delícia também. Aqui também só tem que tomar cuidado para não deixar o recheio muito úmido, porque não combina com a massa do pastelão, né? O que mais que eu tenho para o recheio, então? Meia cebola picada, um tomate picado, temperinho verde, cebolinha, salsinha e orégano. E 4 fatias de queijo picado. Esse queijo eu vou colocar só no final, quando o recheio estiver frio. E uma colher de sopa de molho pronto e uma colher de chá de sal. O sal também aqui é a gosto, né? Por que eu vou começar pelo recheio? Porque enquanto eu estiver preparando a massa, o recheio vai esfriando. Também eu vou usar um fio de óleo na panela. Coloquei um fio de óleo na panela e a cebola picadinha para refogar. Daqui um pouco mais, então eu coloco o tomate. A cebola já está ficando transparente, então eu vou colocar o tomate. Agora, então, eu vou acrescentar temperinho verde. Também acrescentei um pouquinho de tomilho nesse temperinho verde. E vou colocar o frango. Para dar uma corzinha, então, eu vou colocar uma colher de sopa do molho pronto e o sal. E vou misturar, daí já está pronto esse recheio. Já está pronto o recheio. Agora eu vou deixar esfriando, depois eu coloco aquele queijo que eu piquei, para colocar esse recheio na massa que eu vou começar a fazer agora. Numa vasilha maior, então, eu coloco um pouquinho da farinha, né? E já vou colocar, então, o creme de leite. A gema. A margarina amolecida. São 10 segundos no micro-ondas, tá bom? O sal, vou colocar o açúcar e vou dar uma leve mexida. E agora é só ir acrescentando aos poucos, então, né, a farinha. A gema, ela ajuda a amolecer, deixa bem maciazinha a massa, tá bom? E quem não tem creme de leite, pode colocar leite integral. Coloca um pouquinho menos daí. Já vou colocar mais farinha. Mais um pouco de farinha. Quando se unir toda a farinha nessa massa, é porque já tá quase pronta. Ó, vou dar mais um pouco. Tem que ir testando, né? Vamos colocar a mão na massa agora, então. Essa massa é muito gostosa. Dá pra fazer, então, como eu falei, diversos tamanhos, tá bom? Pode ser pastelzinho pequeno, pode ser pastel maior, pode ser pastel médio. Se vocês forem fazer um pastel do tamanho mais ou menos dessa aqui, ó. Isso aqui é uma tampa que eu uso pra fazer a modelagem, né? Dá 7 pastéis. Mas eu vou usar um pouquinho maior, tá vendo? Desgrudou tudo daqui. Vou botar só mais um pouquinho. Essa massa é muito boa. Nossa. Enquanto isso, o recheio está esfriando, não é? Nós precisamos do recheio frio para colocar aqui.
Massa pronta, enrolada num filtro. Quem não tem o filtro, coloca num recipiente fechadinho. Eu vou levar para a geladeira 30 minutos. Se você gostar do vídeo, inscreva-se no meu canal. Depois de 30 minutos, então, na geladeira, agora eu vou abrir a massa com um rolo, né? Coloco um pouquinho de farinha na bancada. Essa massa, ela tem bastante margarina, né? Então, nós vamos abrir ela. Enquanto isso, eu estou pré-aquecendo o forno. Olha a espessura. Não pode ficar muito fininho nem muito grosso. Então, eu vou fazer com essa tampa aqui. Esse tamanho eu vou fazer. Vai sobrar massa e eu vou fazer outra. Outro disco. Eu já pego e separo essa, né? Ó. Vamos ao recheio, então, do pastel. Aqui, então, eu fiz desse tamanho, dá 2 desse tamanho. Ou então, se vocês forem fazer esse tamanho médio aqui, ó, vai dar 7, tá bom? E o pequenininho daí depende do tamanho que vocês vão modelar lá. Então, aqui o recheio tá já frio, né? Eu coloquei o queijo, ó. E agora, então, eu vou colocar o recheio. Metade desse shape, no outro eu vou botar mais a metade, né? Isso aqui já é uma quantidade boa, tá? Agora puxa aqui. E quem quiser colocar com garfo aqui também fica bom. Tá? Então, eu vou dar essa receita dá 2 desse tamanho. Tô mostrando como é que se faz, então. Aqui no final, tem gente que gosta de colocar gema. Eu também esqueci de dizer pra vocês que no lugar do queijo dá pra botar requeijão, né? E o que eu vou fazer, então, pra finalizar aqui? Eu vou colocar um pouquinho daquela clara que sobrou. E vou colocar um gergelimzinho aqui. Pra ficar lindo, ó. Tá? Não se preocupe, quem não tem não precisa colocar, não é? Dá pra colocar também queijo ralado, fica bem bom. Ou só a gema do ovo, né? Tá bom? Então, agora eu vou levar ao forno. Esse forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Aí depois eu mostro como é que ficou pronto. Depois de 25 minutos no forno, o pastelão está pronto. Dá 2 desse tamanho. Aqui, então, eu coloquei gergelim branco e gergelim preto. Uma delícia.